Esqueça os contos de fadas. A vida medieval real era difícil, complexa e cheia de adversidades. A maioria das pessoas lutava diariamente, presas ao nascimento, à fé e à terra, vivendo num mundo iluminado pelo fogo e governado pela igreja. Esta história não é sobre heróis míticos, mas sobre pessoas comuns sobrevivendo e moldando o mundo que conhecemos hoje. Prepare-se para deixar a fantasia de lado e mergulhar na verdadeira Idade Média. A maioria das pessoas medievais era de camponeses, vivendo em cabanas apertadas e enfumaçadas de um cômodo só, construídas com madeira, barro e palha. Essas casas eram simples, erguidas com as próprias mãos, e protegiam apenas o essencial contra o frio, a chuva e o vento. O teto baixo e as paredes de barro mantinham o calor, mas também aprisionavam a fumaça e a umidade. Não havia janelas de vidro, apenas venezianas de madeira, que eram fechadas à noite para manter o calor e afastar os animais e o vento gelado. E o único calor vinha de uma lareira que soltava fumaça no centro, enchendo o ar de fuligem e deixando tudo impregnado de cheiro de lenha queimada. A fumaça arde, mas é melhor do que congelar, né? A gente se acostuma, porque não tem escolha. A gente dorme todo mundo junto para espantar o frio, até os bichos no inverno. O calor dos corpos e dos animais é o que nos mantém vivos nas noites mais geladas. Privacidade não existiria. As famílias se amontoavam em colchões de palha, compartilhando cobertores ásperos e o cheiro do gado. O espaço era tão pequeno que cada canto era aproveitado. A mobília era escassa: uma mesa, alguns bancos, um baú para ferramentas ou roupas preciosas. Não havia luxo, apenas o necessário para sobreviver. Tudo tinha um propósito. Não havia espaço para bagunça ou sentimentalismo. Cada objeto era fruto de trabalho duro e precisava ser útil. Nossa cabana é o nosso mundo, onde a gente nasce, vive e morre. Aqui celebramos, sofremos e enfrentamos juntos cada estação. Apesar das dificuldades, essas casas eram um testemunho de resiliência e comunidade. O lar era um abrigo, mas também um símbolo de luta diária e união familiar. A vida era comunitária, as posses poucas, e a sobrevivência dependia do trabalho de todos juntos. O apoio mútuo era essencial para enfrentar a fome, o frio e as doenças. Essa era a realidade para a grande maioria. Dura, apertada e nada romântica. Mas, mesmo em meio à dificuldade, havia laços fortes e uma esperança silenciosa de dias melhores. A comida revelava seu lugar na sociedade medieval. O que estava à mesa era mais do que nutrição. Era um reflexo direto de status, trabalho e privilégio. Camponeses viviam de pão grosseiro, escuro e denso, feito de centeio ou cevada, muitas vezes duro e difícil de mastigar, e ensopado. Um guisado grosso de feijão, ervilha, nabos e o que mais pudessem cultivar ou colher nos campos ao redor. Moer o grão, assar o pão, cuidar do tacho. Cada refeição é um trabalho duro, repetido todos os dias, do amanhecer ao anoitecer. Carne era rara, reservada para ocasiões especiais e cuidadosamente preservada com sal ou defumação para durar o máximo possível. Em contraste, a nobreza se empanturrava de pão branco, feito de trigo refinado, carnes assadas e especiarias exóticas vindas de terras distantes, ostentando sua riqueza com pratos elaborados, doces raros e vinho importado servido em taças douradas. Para os camponeses, um pedacinho de toucinho era um luxo guardado para dias festivos ou visitas importantes. Para os senhores, banquetes eram espetáculos teatrais de poder, com mesas fartas e servos atentos a cada desejo. Até as bebidas eram diferentes. Camponeses tinham cerveja fraca, feita em casa, ou água retirada de poços, nem sempre limpa, enquanto os nobres desfrutavam de vinho e hidromel, símbolos de luxo e distinção. Nossas refeições são simples, mas nos mantêm de pé. Compartilhamos o pouco que temos e cada pedaço é fruto de muito esforço.
A divisão entre camponês e senhor era nítida, visível em cada mesa, em cada prato, em cada gesto à hora da refeição. Comida era sobrevivência para alguns, espetáculo para outros. O que era trivial para uns era sonho distante para outros. O que você comia definia quem você era, e muitas vezes, quem você jamais poderia ser. O cavaleiro de armadura brilhante é um mito. A realidade era muito mais dura e menos glamurosa do que as lendas sugerem. Cavaleiros de verdade eram soldados profissionais, vivendo vidas duras e perigosas, sempre prontos para o combate e enfrentando desafios diários. A armadura era pesada, desconfortável e levava horas para ser vestida. O processo exigia ajuda e muita paciência, pois cada peça precisava ser ajustada com precisão. A vida do meu senhor depende de mim. Um erro, e tudo acaba. Cada detalhe importa e a pressão é constante. Castelos não eram palácios. Eram fortalezas frias e úmidas, com paredes grossas, janelas estreitas e pouco conforto. O frio era constante e o luxo era raro. A família do senhor tinha aposentos esparsos e com correntes de ar. Até mesmo os nobres sentiam o desconforto do ambiente hostil. Servos e soldados viviam em comunidade, suportando o tédio e o medo. O convívio era obrigatório e a privacidade quase inexistente. A vida lá dentro era um ciclo constante de dever, treinamento e sobrevivência. Cada dia trazia tarefas repetitivas e riscos inesperados. O castelo é nosso refúgio, mas não é conto de fadas. Aqui, a realidade é dura e todos precisam se adaptar. Castelos simbolizavam poder, mas a vida diária lá dentro era dura e desconfortável. O cotidiano era marcado por regras rígidas e poucas recompensas. Cada um tinha um papel, e a hierarquia regia tudo. O respeito à ordem era fundamental para a sobrevivência coletiva. O glamour da cavalaria e dos castelos era, em sua maioria, uma ilusão. A verdadeira vida medieval era marcada por desafios, sacrifícios e uma luta constante pela sobrevivência. A igreja dominava todos os aspectos da vida medieval, moldando crenças, rotinas e até o calendário. Sinos marcavam as horas, festas e jejuns estruturavam o ano. O padre local era uma figura de autoridade, muitas vezes a única pessoa alfabetizada na aldeia. No Scriptorium, cada letra que copio preserva o conhecimento para o futuro. Mosteiros eram centros de aprendizado, preservando textos antigos e ensinando a próxima geração. A igreja possuía vastas terras, coletando dízimos e exercendo imenso poder. A excomunhão significava morte social e espiritual, uma ferramenta de controle. A fé oferecia esperança, mas também o medo da danação. A igreja era tanto uma fonte de conforto quanto uma força de opressão. Para o povo medieval, sua sombra era inescapável. A justiça era dura e arbitrária. Sem polícia, apenas a comunidade e o senhor. Se eu visse um ladrão, tinha que gritar e correr atrás, ou arriscava ser punido também. A culpa era decidida por ordalha. Carregar ferro quente ou ser jogado na água confiando em Deus para revelar a verdade. As punições eram públicas e brutais. Pelourinho, mutilação. Para se livrar ou lutar em duelos. Camponeses não tinham essas opções. A lei protegia os poderosos e mantinha os pobres na linha. Uma acusação podia arruinar você, culpado ou não. A justiça era uma ferramenta de controle, não de imparcialidade. Medo e superstição governavam os tribunais. A sobrevivência muitas vezes dependia mais da sorte do que da inocência. Apesar das dificuldades, a vida medieval tinha momentos de alegria, festivais, música e contação de histórias. Feriados religiosos traziam raras pausas do trabalho, com banquetes e celebrações comunitárias. Eu chegava numa vila nova, tocava minha harpa e via os rostos se iluminarem de admiração. Feiras eram animadas. Danças, jogos e risadas enchiam o ar.
O teatro, muitas vezes religioso, dava vida às histórias com humor e espetáculo. Esses momentos nos faziam esquecer nossos problemas e sentir parte de algo maior. Celebrações compartilhadas eram vitais, trazendo cor e esperança a um mundo difícil. Até simples reuniões ao redor do fogo ofereciam escape e conexão. A Idade Média não foi uma idade das trevas, mas um tempo de inovação silenciosa. O relógio mecânico mudou tudo. O tempo se tornou público e preciso. Universidades surgiram, acendendo a vida intelectual e o debate. Óculos, novos arados e a rotação de culturas impulsionaram o aprendizado e a produção de alimentos. A arquitetura gótica encheu catedrais de luz e beleza. Essas invenções lançaram as bases para o Renascimento e o mundo moderno. O progresso foi lento, mas constante e transformador. A mente medieval era inventiva, moldando o futuro de maneiras inesperadas. A verdadeira Idade Média foi um mundo de dificuldades, fé e resiliência, não de fantasia. A vida era curta e dura, mas as pessoas encontravam maneiras de suportar, criar e celebrar. Suas lutas e inovações construíram os alicerces do nosso mundo moderno. Os sistemas legais, educacionais e sociais que conhecemos começaram nesta era. Devemos ver tanto a escuridão quanto a luz, o sofrimento, mas também a força e o progresso. A verdadeira história não é de reis e castelos, mas de milhões de pessoas comuns cujas vidas moldaram a história. Conhecer o mundo delas é entender melhor o nosso.